Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Jesus nos prometeu. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Dizem assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 30 de janeiro de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Peço a tua graça e misericórdia na minha vida e na vida de todos que estão me ouvindo e da família de cada um. Dá-nos vitória. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando sobre promessa de Jesus. Uma das muitas promessas que Jesus fez para aqueles que decidem segui-lo, para aqueles que se tornam cristão ou cristãos. E aqui nós estamos observando nesse texto base, onde Lucas está narrando ao amigo Teófilo. Ele diz que Jesus estava, antes de ser assunto ao céu, ou seja, de receber o Senhor Deus Pai, recebê-lo no céu, e ele está ali como que se despedindo dos seus discípulos, e ele faz essa promessa, e ele diz que é uma promessa do Pai, e que eles ouviram dele próprio, de Jesus, ele falando sobre essa promessa do Pai. Aí ele menciona João Batista, que foi aquele grande batizador, né, nas águas do Rio Jordão, por isso que o nome dele é João Batista. Tem uma relação com o batismo. E aí ele fala que João batizou com água. Esse batismo é o batismo que João pregava para arrependimento de pecados. E ele diz: vocês vão ser batizados não muito tempo depois desses dias que vocês estão me ouvindo falar, em outras palavras, né? E serão batizados com o Espírito Santo. Espírito Santo, a gente sabe que é a terceira pessoa da Trindade, mas toda pessoa que aceita Jesus já recebe, tá? Recebe porque a pessoa passa a ser templo e morada dele. O batismo com o Espírito Santo é algo diferente. É algo... Eu vou explicar aqui. Eu quero lembrar que batismo com o Espírito Santo não é tipo uma regra para alguém chegar no céu na eternidade, na volta de Jesus, ou na partida, na morte. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? Que é exatamente isso que Jesus está prometendo aqui aos seus discípulos. E a gente vê isso no próprio livro de Atos, mais na frente, que essa promessa é cumprida, que é lá no dia de Pentecostes. E ali eles receberam algo a mais da pessoa do Espírito Santo que já habitava neles. Porque antes a gente vê que Jesus um dia disse, falando algumas coisas para os discípulos, assoprou neles e eles receberam o Espírito Santo. Então assim, ali no dia de Pentecostes a confirmação, o cumprimento dessa promessa que Jesus fez aqui.
E é o batismo com o Espírito Santo, o qual dota aquele que recebe a possibilidade de falar em outras línguas, que a gente chama língua dos anjos, línguas estranhas. Inclusive, tem aqui um texto, Lucas capítulo 24, o mesmo que estava escrevendo aqui o livro de Atos e passou essas informações que eu li como leitura base. Lucas 24, versículo 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lá em Atos, ele ratifica isso, né? Ele vai como que reafirmando essa palavra. Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ele diz isso lá também, vocês que acompanharam a leitura base aqui em Atos, perceberam. Aí ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui está a explicação do que é batismo no Espírito Santo. É exatamente revestimento de poder. Mas o que é? Para que serve esse revestimento de poder? Nem todos os crentes recebem o batismo no Espírito Santo. Mesmo aqueles que estão buscando, né? Eu conheci uma pessoa que passou 40 anos orando a Deus, pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Morreu, foi para a glória, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí surge aquela pergunta, mas por quê? Bom, como o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, e se revestir significa ganhar uma resistência a mais, extra. Aí eu fiquei pensando, aquele irmão que orou, o nome dele até irmão Pedro, né? Era irmão Pedro, orou 40 anos e não foi batizado, é porque ele tinha estrutura suficiente, estrutura espiritual, para suportar as tentações, as provações, as lutas, as dores, as dificuldades, e sem precisar desse reforço, desse revestimento do poder. Inclusive, diga-se de passagem aqui, por minha parte, que eu vou dizer agora, ele quando abria a boca para pregar a palavra de Deus, era um exímio pregador. Só não falava línguas estranhas, mas pregava melhor do que muitos batizados no Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é esse revestimento de poder. E eu, pesquisando na literatura da língua portuguesa, por exemplo, dicionário, diz que batismo no fogo, que é isso que o Espírito Santo, no sentido de revestimento, significa, né? É batizado com fogo, significa, segundo o dicionário, significa primeira entrada em combate. Então eu penso assim, por que um crente precisa ser batizado com o Espírito Santo? Já que o Espírito Santo, no batismo dele, com ele, né? Não a pessoa do Espírito Santo, porque todos, repito, já têm quando aceitam Jesus como Salvador. Mas o batismo, já que é um revestimento de poder, é porque vai ser luta, vai ser combate, batalha, como diz aqui essa literatura da língua portuguesa. Então, gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: entenda que veja como é que funciona. Vou fazer aqui uma analogia sobre esse revestimento de poder. Uns crentes têm e outros não, como já deu exemplo aqui de irmão Pedro. E eu tenho um exemplo de quem foi batizado no dia em que aceitou Jesus. É porque eu quero correr por causa do tempo, quero ser bem conciso, quero que as mensagens sejam mais curtas. Como eu já disse, algumas pessoas já falaram para mim que não ouve tudo porque acha longa, né? Então, assim, a questão que eu queria deixar assim, bem claro sobre o revestimento do poder. A analogia que eu faço é a seguinte: vou falar de mim, eu moro aqui no Nordeste, por exemplo. Por natureza, um ambiente, né? Uma região quente, né? Sempre verão, a temperatura sempre alta. De repente eu sou convidado para ir para um país para a Antártida, né? Frio, gelo. Você acha, a senhora e o senhor acham que eu vou suportar? Eu vou durar muito nesse lugar? Sendo que eu estou acostumado mais com a temperatura elevada? Então, o que é que me é oferecido para poder chegar lá e suportar o frio? Me é oferecido algo para me revestir.
É um casaco, é luvas, é uma touca, é uma máscara, enfim, roupas especiais para me revestir, para enfrentar uma dificuldade chamada frio. Assim também é o batismo com o Espírito Santo no sentido do revestimento. Gente, eu queria falar mais sobre isso, mas o tempo não manda, o tempo não deixa e manda parar. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.